Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 6, versos 15 e 16. Neemias, capítulo 6, versos 15 e 16. Deixa a sua Bíblia aberta nesse livro, que nós estaremos lendo várias passagens também dos capítulos anteriores. Neemias 6, 15 e 16 diz assim: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai santo e eterno, nesse momento, ó Pai, nesta hora em que a Tua palavra foi aberta, foi lida, ó Pai, que o Senhor dê discernimento para que nós possamos entender, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para o entendimento da Tua palavra, ó Pai. Que toda palavra vinda nesse momento, que nós possamos levá-la, ó Deus, como exortação para a nossa vida, que possamos levar como uma mensagem do Senhor, ó Deus, para a nossa vida. Que seja o Senhor a falar nesse momento, por isso eu clamo ao Senhor que o Senhor me esvazie e que eu seja preenchido, ó Deus, somente com o poder do Espírito do Senhor. Que não seja, ó Deus, a minha pessoa, que não seja eu a envergonhar o Teu Evangelho, mas que o Senhor anule totalmente o meu ego, ó Deus, para que seja o Senhor a falar nesse momento. Que nós possamos todos, ó Deus, dizer: fala comigo, Senhor, para que a voz do Senhor seja ouvida nesse momento. Louvado seja o Senhor por todas as partes desse culto que viemos a Ti prestar, que o Senhor tenha abençoado e já abençoou até aqui, e eu peço que o Senhor continue abençoando para a honra e glória do Teu santo nome. É em nome de Jesus que oramos e entregamos ao Senhor esse momento e essa oração. Meus irmãos, Neemias, que nós lemos no verso 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. A história de Neemias começa depois que ele ouviu a situação em que Jerusalém se encontrava. Jerusalém havia sido destruída, havia sido assolada, e Neemias confessa o pecado do seu povo a Deus, e Neemias recebe a autorização do rei Artaxerxes para ir até Jerusalém e fazer a reconstrução desse muro. Neemias foi um servo do Senhor, um servo que Deus considerava ele com um despreendimento pessoal tão grande, que ele identificou Neemias nesse momento, que ele tinha condições de fazer essa reestruturação, de erguer novamente esses muros de Jerusalém, e com o clamor de um povo, fizeram a Deus esse clamor, para que se fosse chamado essa restauração. O povo clamando para que essa restauração acontecesse, e Deus então, nesse contexto, levanta a Neemias. Diante de tudo isso, então, Deus contempla, digamos assim, a Neemias com uma poderosa capacidade essa espiritual, para a restauração, a ponto de que essa restauração aconteceu em 52 dias. Mas nós temos que entender nesse contexto por que era tão importante a restauração desse muro. Por que esse muro deveria ser reconstruído? E a resposta é que sem os muros, com esses muros derribados, não havia separação alguma dos inimigos. Com esses muros rachados, poderia-se entrar e sair da cidade de Jerusalém a hora que se entendesse. Então Jerusalém estava sem proteção alguma, e os inimigos faziam esse trajeto, queriam e levavam o paganismo para dentro de Jerusalém, idolatria colocavam para dentro também de Jerusalém, e continuavam
todo esse processo que desagradava ao Senhor dentro dos muros de Jerusalém, porque os muros estavam derrubados. E aí que Neemias diz no verso, que Neemias diz: edifiquemos os muros e deixemos de ser vergonha. O livro, meus irmãos, de Neemias, ele nos mostra, então, as dificuldades enfrentadas por Neemias para cumprir o mandado de Deus, para cumprir o ID de Deus. Deus enviando Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E as dificuldades que Neemias passou, nós iremos tratar um pouco a respeito desse assunto essa noite. Nós veremos então 4 barreiras que Neemias encontrou quando ele foi enviado e quando ele chegou até o local para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele enfrentou o escárnio, ele enfrentou os ataques, ele enfrentou a calúnia e ele enfrentou também a traição. Acompanhe comigo em Neemias mesmo. Nós faremos sempre no livro de Neemias por enquanto, no capítulo número 4, no verso de 1 a 3. Volte um pouquinho, Neemias 4, de 1 a 3. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permiti-lhes a isso? Sacrificarão? Darão a cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montes? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o muro de pedra. Vejam que houve aí o escárnio, houve o sarro, houve a zombaria sobre o que Neemias estava pretendendo fazer nesse momento. As armadilhas mais usadas nesse momento por Satanás é algo que nós conhecemos como descaso, como maldade. E essa maldade faz com que muitas vezes nós, como pessoas, nós fiquemos derribados também. Derruba o nosso ânimo com esse descaso. E foi essa então a primeira armadilha que Satanás usou contra Neemias. Vejam no verso número 4, número 2, o que as pessoas diziam a respeito do que Neemias estava tentando fazer. Que fazem esses fracos judeus? Na tentativa de fazer com que Neemias não progredisse na obra do Senhor, já estava sendo chamado de fraco, tentando fazer com que o ânimo de Neemias se abatesse. Permitir-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Não conseguirão fazer de forma alguma essa obra num só dia. E é por isso que Satanás usou essa armadilha contra Neemias, para que ele se sentisse fraco. Vocês são fracos. É como se dissessem: vocês são desqualificados, vocês não são de forma alguma especialistas em levantar muros, e vocês acham que vão terminar essa obra? É isso que Satanás está falando para Neemias, tentando fazer com que o ânimo dele se abatesse. Mais ainda, essa armadilha, ela diz de descaso, de maldade, que é o escárnio, ela diz: desistam, desistam. Acaso vocês vão conseguir terminar essa obra nesse tempo? Vocês não vão conseguir terminar essa obra nesse tempo. Quando as pedras calcárias, meus irmãos, são queimadas, como é o caso da palavra de Deus dizendo dessas pedras queimadas, essas pedras se tornavam moles. E como fazer com que essas pedras se tornassem duras novamente para reedificar, para reconstruir o muro? E Satanás, nessa armadilha, usa contra Neemias isso, dizendo que esse muro vai cair, esse muro não vai se firmar de forma alguma. E enquanto os homens trabalhavam para reconstruir os muros, lá ainda estava o provocador, lá ainda estava o inimigo de Neemias, usados através das armadilhas, da armadilha de Satanás, para que o ânimo da reconstrução
dos muros não acontecesse. E agora eu trago isso para o nosso contexto de vida. Quantas vezes nas nossas vidas nós estamos tentando, estamos querendo levantar os muros da nossa vida, reconstruir as nossas vidas? Quantas vezes, talvez você que esteja aqui nesse momento, talvez você esteja hoje dizendo: vou consertar os muros da minha vida, vou me colocar diante do Senhor para que os muros espirituais da minha vida sejam reconstruídos. Talvez você possa dizer até como o filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Talvez você esteja aqui para colocar o seu pecado do lado de fora da sua vida, reconstruindo esse muro, colocando esse muro em torno de você, esse muro espiritual, que é Cristo Jesus, que é o alvo Cristo Jesus. Mas você pode ter certeza que da mesma forma que Satanás colocou a sua ira em cima de Neemias, da mesma forma que Satanás usou pessoas para que ele desanimasse, Satanás vai usar da mesma estratégia com cada um de nós. Vai usar essa mesma estratégia com você, que quer, que tenta e que vive, que está constantemente tentando levantar a sua vida e reconstruir seus muros. As misericórdias do Senhor, elas se renovam na nossa vida dia após dia, manhã após manhã. Mas o nosso velho homem, ele deve ser mortificado dia após dia, todos os dias. Se esse velho homem tem que ser mortificado, tem que ser morto todos os dias, então os nossos muros espirituais, eles têm que ser também levantados dia após dia. Ele tem que ser levantado porque nós temos que ter a palavra do Senhor para combater as heresias, para combater as armadilhas que Satanás coloca na nossa frente, coloca na nossa vida. As pessoas, meus irmãos, neste mundo, elas estão frágeis, estão debilitadas espiritualmente. Eu fui confrontado, digamos assim, essa semana, a respeito de macumba, a respeito de coisas más que as pessoas podem fazer umas pelas outras. Mas o que me deixou indignado não foi isso, não foi eu ser confrontado a respeito do que eu penso, que eu deixo de pensar a respeito de macumba, não foi isso. Eu tenho a certeza do que significa a macumba ou do que é a macumba, mas o que me deixou triste foi que o que foi colocado na mente dessa pessoa com relação à macumba foi duas pessoas do convívio dela mesma, usadas por Satanás, para profetizar na vida dessa pessoa que ela estava com macumba, para dizer para ela que a vida dela estava daquela forma por causa de macumba que foi feito para ela. E pessoa cristã, cristãos profetizando macumba, cristãos dizendo para outros cristãos que eles foram afetados pela macumba. E isso me deixou triste, isso me deixou cabelo em pé. Porque se nós somos chamados para a reconstrução dos muros, como Neemias foi chamado para a reconstrução dos muros, como que nós vamos e o porquê nós vamos profetizar na vida das outras pessoas a maldade? Nós temos sim que apontar o pecado muitas vezes na vida das pessoas, chamar a pessoa para a consciência do pecado, mas não profetizar na vida dela esse tipo de situação. Essa pessoa se apresentou diante de mim, uma pessoa que é meio confusa na parte cristã também, mas o que estava incomodando essa pessoa é que a mente dela formou tudo aquilo que foi falado a respeito da macumba, porque essa pessoa contou com detalhes, como que ela foi, não sei se existe esse termo agora ou se eu estou inventando, como ela foi enmacumbada, né? Se tem algum professor de português aí, me corrija se eu estiver errado. Como que ela recebeu essa macumba? Isso ficou na mente dela porque foi contado com detalhes. Os detalhes eram terríveis mesmo. Eram terríveis. E aí, na conversa com essa pessoa, eu pude falar de Cristo.
eu pude falar do que Cristo faz, do que Cristo faz a respeito dessas situações e da proteção que Cristo nos dá quando os muros espirituais da nossa vida, eles estão levantados. Quando a tentação chega na nossa vida e ela não forma morada de jeito nenhum. Quando alguém está querendo viver uma vida que agrada a Deus, com certeza muitos de nós seremos motivos de zombaria, assim como Neemias estava sofrendo naquele momento, zombaria. Satanás não queria de forma alguma, o inimigo não queria de forma alguma que esses muros fossem reconstruídos. Queriam continuar levando para dentro dos muros o pecado, a idolatria e outras formas mais de desagradar a Deus. Muitas vezes, os jovens, quando tentam levar uma vida diante de Deus, os amigos irão rir deles. Muitas vezes nós encontramos dentro da própria igreja pessoas que vão rir desses jovens que estão procurando uma vida reta diante do Senhor. Essa procura diante do Senhor, nós podemos dizer que é uma reconstrução da vida, é uma reformulação dos pensamentos dela, voltando para o Salvador e voltando para Cristo. Mas as pessoas muitas vezes não aceitam. Dentro da própria igreja nós encontramos pessoas que dão conselhos e que divergem totalmente da palavra do Senhor. Vejam esse episódio que eu contei, cristão ou pseudo-cristão, falando a respeito e profetizando a respeito de macumba na vida da pessoa. Para que você possa levantar então o teu muro espiritual e ter essa proteção do Senhor, é necessário que você se coloque diante de Deus, confesse o seu pecado e abandone esses pecados. Assim você poderá se aproximar do Senhor e ter intimidade com Ele. E Deus é justo, Deus é fiel para te guardar todos os seus dias, para guardar de todas as armadilhas, para guardar de todas as tentações, para que você caia nela, guardar que você não caia nessas tentações. Satanás vai tentar isso de todas as formas, usando pessoas, usando momentos, usando objetos, usando presentes muitas vezes, para te convencer a não estar na presença do Senhor. Em 1 João 1,9, que nós lemos no início do culto, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar nos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você está no momento de reconstrução, confesse seus pecados, se coloque diante de Deus e Deus fará o resto. A responsabilidade passa a ser de Deus, quando você tem toda essa intimidade e você busca uma vida de agradar ao Senhor. Mas não foi somente o escárnio que Neemias sofreu na reconstrução dos muros. Para reconstruir esses muros, Neemias também sofreu ataques do inimigo. De que forma o inimigo atacou Neemias? Veja na palavra do Senhor, no capítulo número 4, verso número 8. Neemias 4:8. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o inimigo uniu forças. O inimigo uniu forças, pessoas que pensam da mesma forma, para que aquele muro não fosse reconstruído. Pessoas que cederam à ordem de Satanás, à ordem do inimigo, para que isso não acontecesse. O inimigo se uniu. Os inimigos, eles eram liderados, como a gente pode ver no capítulo 2, verso 19. Dá uma olhadinha lá no verso 2, 19, diz assim: porém, Sambalá, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Querei rebelar-vos contra o rei? Então, Sambalá e Tobias se uniram para que pudesse estar indo contra
Neemias. Quem são as pessoas que se unem hoje ao seu redor contra você? Você tem essa percepção? Você consegue perceber quais são as pessoas que não querem o teu bem? Você consegue perceber quais são as pessoas que querem que você não progrida na fé cristã, que você não cresça? Quem são as pessoas? Nós temos que ter essa percepção e levantar esse muro ao nosso redor, esse muro espiritual que nos dá o discernimento do Senhor, para que nós possamos não ceder a essa tentação, a essa união do inimigo contra nós. Quem são as pessoas hoje que na sua vida falam, zombam de você, caluniam a tua vida, falam inverdades muitas vezes nas redes sociais mesmo? Isso é comum na rede social. Discussões na rede social é muito comum. É publicado uma foto lá de alguma coisa, você vai ver os comentários, não tem nada a ver com a foto, porque começam a brigar entre si, começam a falar mal da religião um do outro, começam a colocar coisas que não existem. Eu vi uma discussão a respeito de seitas e heresias, que virou, eu até desativei o chat lá, porque eu não tinha condições, eu parei de prestar atenção no que estava sendo debatido a respeito de seitas. Por quê? Porque as pessoas, elas tentam confundir a sua mente, elas tentam confundir aquele propósito que você tem. Então peça a Deus para que Ele dê discernimento, para que você entenda quais são as pessoas que estão ao seu redor e que não estão te ajudando em nada. Não é que você vai desprezar essas pessoas e não vai falar mais com elas, não é isso. Mas você precisa se fortalecer para que você fale também de Jesus Cristo para essas pessoas, para que elas parem de caluniar você, que elas parem de fazer com que você não cresça espiritualmente, para que você desanime na reconstrução dos seus muros. Quantas pessoas se unem, meus irmãos, no escárnio, na zombaria contra nós, quando nós decidimos por uma mudança de vida no Senhor? Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, quando decidiu pela vida no Senhor Jesus, sofreu escárnio, sofreu zombaria, sofreu o que nós chamamos de sarro, né? E eu tenho certeza que muitos de nós ainda sofrem hoje. E de onde vem esse escárnio? A gente pode pensar assim, vem de lá do mundo. Não, vem da nossa família muitas vezes, vem dentro da nossa casa, vem dentro da nossa igreja, da nossa família. Mas nós devemos ter esses muros reconstruídos dia a dia, mortificando esse velho homem que muitas vezes quer voltar, que muitas vezes quer falar mais alto. Reconstrua o muro da sua vida, assim como Deus enviou Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Que Deus envie você para reconstruir o seu próprio muro, e depois disso você reconstrua junto com essas pessoas o muro delas também, que precisa ser reconstruído. Mas também o inimigo percebeu que o escárnio não havia funcionado de forma alguma. Eles tentaram atacar Neemias de forma secreta. Capítulo 4, verso de número 11. Disseram, pois, os inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e matemos, assim faremos cessar a obra. O inimigo, ele não age de forma na tua frente, de forma frontal a você. As pessoas muitas vezes não zombam de você na tua frente, mas elas fazem isso em secreto. E você, quando fica sabendo, muitas vezes isso abate. Firme os teus pés no Senhor Jesus, sabendo que quem vai lutar, quem vai te defender é o próprio Deus. Ele é fiel, Ele é justo. Mas como Neemias reagiu então a esse ataque secreto e ao ataque dos inimigos? A forma como Neemias reagiu na reconstrução do templo, em que ele foi atacado, em que ele foi zombado, é a mesma forma que nós devemos hoje fazer. Neemias nos ensina, através desse livro, que ele reagiu com oração. Veja no verso número 9 do capítulo 4.
Porém, vamos ler o 8 também. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Verso de número 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles dia e noite. Nós oramos ao Senhor. Comece a reconstrução do seu muro orando ao Senhor. Peça para que o próprio Deus seja a reconstrução desse muro. Quando eu falo de reconstrução e levantamento de muro espiritual, eu estou falando de Jesus Cristo. Eu estou falando daquele que tem poder para te livrar das mãos de Satanás. Daquele que tem poder para te dar a salvação. Em oração, você se coloca diante de Deus. E se prepare para o ataque. No caso da reconstrução dos muros, no caso de Neemias, ele tinha que reconstruir esse muro fisicamente. Fisicamente. Era muro, de verdade mesmo. Quando eu faço a analogia com o nosso tempo, eu estou dizendo a respeito de muro espiritual. Mas é um muro de proteção. Neemias fez o que então? Neemias, ele preparou o povo para esse ataque. No verso de número 9, ele distribuiu e armou o povo. No verso de número 13, ele também elaborou um plano. Veja lá, no verso de número 13. Então eu pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, e com suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Neemias traçou estratégia para poder vencer esse inimigo que estava ali. Estratégias dadas a ele pelo poder de Deus. Para que você reconstrua os seus muros, para que você esteja protegido por Deus, trace as suas estratégias. Seja disciplinado no seu dia a dia. Ore, leia a palavra do Senhor. Fortaleça-se espiritualmente para o dia a dia. Conhecendo a palavra, que é a palavra de Deus, é o meio que você vai poder combater essas pessoas que eu disse, que às vezes tentam te influenciar, que às vezes tentam falar coisas para você, e se você não conhece, muitas vezes as pessoas engolem por isso. Por isso essa pessoa, ela estava tão abatida quando falaram para ela que ela tinha recebido uma cura. Desconhecimento total da palavra do Senhor, mesmo se dizendo cristã. Reconstrução dos muros, meus irmãos, não é coisa muito fácil. Reconstrução dos muros da nossa vida é algo que nós temos que ter em mente, que nós temos que ter uma disciplina para isso. É algo que você tem que pedir a Deus, para que Deus contemple você com a força, com a intrepidez e com a coragem, para que você possa estar lendo a palavra, estudando a palavra e confrontando as pessoas nesse mundo da maneira correta, da maneira certa, sabendo quem é o seu Salvador, sabendo do que você está falando e aquilo que você está fazendo. Neemias colocou uma outra metade trabalhando e uma metade que vigiava. No verso de número 16: daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Estratégia que Neemias está usando. Se você quer ser um bom líder, leia o livro de Neemias inteirinho, medite no livro de Neemias. Neemias foi um exemplo de liderança, porque ele soube como ser um líder diante do Senhor. Ele soube se colocar a Deus em oração, ele pediu as estratégias e Deus deu essas estratégias a ele. É o que nós devemos fazer, seguir esse exemplo de Neemias. E todos estavam prontos nesse momento. Neemias, ainda no verso de número 23 do capítulo 4, ele diz assim, no livro de Neemias: nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Veja que eles não abandonavam as armas dele, armas físicas mesmo, né? Quem fez exército de guerra aqui sabe que a orientação que esses homens, que esses militares recebem é que não abandonar de forma alguma
o seu armamento. Vai no banheiro, leva o armamento junto. Eu me recordo até que o sargento falava assim, que era para você considerar o seu armamento como se fosse a sua namorada. Leva ela onde você for. E você? Você tem usado as armas espirituais para combater aquilo que Satanás tenta minar em cada um de nós? Nós contra Satanás não vamos usar nenhuma arma física, mas nós vamos usar nossas armas espirituais, vigiando, não nos descuidando de forma alguma da nossa vida, sendo sábio, usando as armas de Efésios no capítulo 6, dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra Satanás. Capítulo de número 6 de Efésios, ele nos dá todas as armas que nós precisamos para combater o nosso inimigo, para combater as obras de Satanás, para combater aquilo que Satanás tenta fazer com cada um de nós, não permitindo que nós, dia após dia, reconstruamos os nossos muros, reconstruamos as nossas vidas, deixando de nos abatermos por isso. A tentativa dele é grande, é muito grande. Sendo sábio, com a qual eu citei, no capítulo 6, no verso de 1 a 4, ele vem falar a respeito dessa sabedoria. 6, de 1 a 4. Nesse capítulo número 6, meus irmãos, vem falar a respeito de uma carta que Neemias recebeu na tentativa de que Neemias desanimasse. Mas Neemias considerava a sua obra mais importante do que qualquer outra coisa, e ele não queria de forma alguma jogar o seu tempo precioso fora. Ele não deu crédito a essa carta que talvez estivesse sendo usada para que Neemias pudesse entrar em pecado ou desistir daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Nós temos que usar a sabedoria também a nosso favor, não crendo em qualquer coisa que nos falem, mas confrontando com a palavra do Senhor. O inimigo, meus irmãos, ele é astuto, ele usa das várias estratégias, ele usa truques sujos para nos afastar da obra do Senhor, e nós precisamos ter essa sabedoria, assim como Neemias na reconstrução desses muros. Neemias usou a oração para que Deus desse a ele todo o discernimento necessário para que ele reconstruísse esse muro. Nós devemos também usar a sabedoria, usar aquilo que Deus nos ensina para que nós possamos estar firmes, resistindo nesse mundo mal a tudo o que Satanás tenta contra a nossa vida. E nós temos que ter a certeza que Cristo, ele vai à nossa frente, limpando os nossos caminhos, ele vai fazendo com que a nossa vida seja uma vida voltada a Ele, nos dando cada vez mais a iluminação do Espírito, para que a gente possa estar vivendo de acordo com o que Deus tem e que Deus planeja para nós. Satanás, com certeza, vai fazer convite para mim, convite para você, para que você abandone a Deus, para que você abandone a vida cristã, convites que aí que eu disse que as pessoas têm que ter um discernimento para que ela possa entender para onde esses convites levarão, quem são essas pessoas, para que você possa estar pregando também para essas pessoas. Devemos, meus irmãos, estar fortalecidos no Senhor, cada vez mais fortalecidos no Senhor, como nos ensina o apóstolo Paulo, e como eu citei na carta de Efésios, que diz assim no capítulo número 6, versos 10 a 11: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso quer dizer que o diabo vai tentar sim contra as nossas vidas, colocando as armadilhas diante de nós, assim como colocou as armadilhas diante de Neemias, para a reconstrução desses muros, para a reconstrução da nossa vida. Nós enfrentaremos problemas sim, nós enfrentaremos, mas Deus, Ele nos dá
toda a força, todo o seu poder, para que nós possamos estar revestidos desse poder e resistir a esses dias. Mas não foi somente o escárnio, o ataque que Neemias sofreu. Para reconstruir os muros, Neemias também foi caluniado. Capítulo do número 6, versos de 5 a 9, que é onde eu estava lendo. Nessa mais investida de Satanás para afastar Neemias da obra, dessa vez ele foi caluniado. Essa carta que eu falei aqui anteriormente, ela foi lida em público, e o objetivo dessa carta era talvez fazer com que ele fosse até ONU para esclarecer alguns fatos, para interromper essa obra, ou para minar a sua autoridade, dizendo que ele havia comprado alguns profetas. Satanás muitas vezes vai tentar atrasar você naquilo que você está tentando fazer para a obra do Senhor, para a obra de Deus. Então, quando estamos querendo arrumar a nossa casa, arrumar a nossa vida diante de Deus, quando estamos querendo muitas vezes nos reerguer, porque estamos abatidos, quando queremos reerguer esse muro muitas vezes que nos separa do mundo e do pecado, vivemos uma vida santa que agrada o Senhor, Satanás tenta nos caluniar, de alguma forma, usando pessoas para julgar as nossas atitudes, pessoas para julgar os nossos motivos, muitas vezes, pessoas para julgar as intenções. Mas o recado de Deus para nós é: não desanime, de forma alguma, porque se você está realmente no Senhor, é responsabilidade do Senhor. O próprio Senhor te defenderá, o próprio Senhor fará com que a luz resplandeça sobre a sua vida. Máscaras, elas caem diante de homens. Diante do Senhor, as máscaras não caem porque elas não existem. Deus nos conhece, Deus conhece no profundo da nossa alma, no profundo do nosso coração. E Deus sabe como cada um de nós é, como cada um de nós somos. Então não existem essas máscaras. Não desanime, pois Deus fortalecerá você, Deus fortalecerá as suas mãos. Neemias sofreu também escárnio, ataque, calúnia, mas também Neemias foi traído, né? Neemias, no capítulo de número 6, nos versos de 10 a 13, tendo eu ido à casa de Samaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Neemias estava sendo traído. Quantos de nós não temos esse sentimento de que pessoas nos apunhalam a cada momento, que pessoas nos apunhalam durante a nossa vida, nos apunhalam no nosso trabalho, nos apunhalam no mundo? Quantos de nós não temos esse sentimento? Temos que ter a certeza de que Satanás, com certeza, temos que ter certeza que ele se levantará para nos caluniar, sim. Mas ele também se levantará para que nós sejamos traídos. O profeta diz a Neemias assim, que houve uma revelação que os inimigos vão tentar de alguma forma matar a ele. Neemias conhecia Deus, e ele sabia que não seria uma profecia que poderia matar a ele mesmo, porque ele sabia que Deus não ia fazer uma profecia que contrariasse a lei de Moisés, a lei do próprio Deus. Por isso que profecias como essa da macumba, elas devem ser combatidas. Não é função do cristão jogar maldição em cima de outras pessoas. Não é essa. O id do Evangelho não é esse. O id do Evangelho é pregar o Senhor Jesus, é falar a respeito do amor de Cristo, falar a respeito da salvação de Cristo, falar a respeito do arrependimento do pecado, falar a respeito do abandono do pecado. Mas quando alguém está andando com Deus, quando alguém conhece a sua palavra, ele não pode de forma alguma, meus irmãos, dar ouvido a essas falsas pessoas que aproximam para poder tentar derrubar, para poder fazer com que você não levante os seus muros, que você não reestruture a sua vida, falando sobre falsas doutrinas.
em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, vem dizer: porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Se você conhece a palavra de Deus, se você se arma com a palavra de Deus, não há como você se sucumbir a essas palavras de profecias erradas, porque o próprio Deus nos ensina como nós devemos lutar, como nós devemos fazer. Deus é o nosso refúgio. Há um lugar seguro do Senhor, como nós cantamos. Esse é o único lugar seguro que nós temos. Diante das suas aflições, diante das suas lutas, o único lugar seguro é no Senhor. Clame a esse Senhor, que Ele possa dar a você, que Ele possa levar você nesse lugar seguro, para que aí você se derrame diante dEle nas suas orações. Ore ao Senhor por isso. E eu posso tirar algumas conclusões e algumas aplicações a respeito do que Deus fez para Neemias, do que Deus promoveu na reconstrução dos muros, quando no final que nós lemos: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram a intervenção de nosso Deus, é que foi feita a obra. Que os seus inimigos, que as pessoas que você considera inimigo e as pessoas que você não considera, mas que estão tentando te derrubar, que elas possam reconhecer que a sua vida é a vida protegida pelo Senhor, e é o Senhor quem levanta os teus muros e quem reconstrói toda a sua vida. Assim, meus irmãos, em meio às zombarias, em meio aos ataques, em meio à calúnia, em meio à traição, em meio a tudo isso, a obra foi concluída em 52 dias. E Neemias não confiava em si mesmo, mas ele dizia: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Então se lembre das palavras do apóstolo Paulo, que estão descritas em Filipenses, no capítulo 4, no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Cristo Jesus. E não se preocupe quando você tentar consertar a sua vida, você sofrer ataques. Se refugie no Senhor. Se refugie nesse lugar seguro que é o próprio Senhor. Lembre que ataques vêm de todos os lugares. Fique atento que em todos os lugares você deve estar sob a proteção do Senhor, clamando para que Deus te dê discernimento, para que você reconheça isso. Tenha sempre em mente que esta verdade é que Deus dos céus é quem te dará o bom êxito. A vontade de Deus é a nossa santificação, e de acordo com Pedro, temos que adicionar fé e esperança, não dando ouvidos ao inimigo, mas que nós possamos prosseguir com a obra da restauração e não desanime de forma alguma, assim como Neemias não desanimou de forma alguma diante dos ataques, diante da opressão, diante da traição, diante da calúnia que ele sofreu naquele momento, para que não reconstruísse os muros de Jerusalém e que continuasse entrando toda idolatria e tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Que você possa ser como Neemias. Não desanime diante dos ataques que você recebe. Não desanime diante do que a vida lhe proporciona de ruim, de errado. Persiga o lugar seguro que é o Senhor. Ore a Deus, clame a esse Senhor, que somente Ele pode dar essa proteção e esse auxílio e te esconder debaixo das asas dele mesmo. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor assim resplandeça sobre nós a tua face e que possamos estar sempre debaixo da graça dele. Meus irmãos, mesmo assentados, vamos entoar o hino de número 400, oração por proteção. Hino de número 400.